durante o Global Agribusiness Forum, um dos temas mais debatidos é o avanço da logística como ferramenta importante para garantir também a segurança alimentar e, claro, continuar fomentando a sustentabilidade. Num dos painéis dessa sexta-feira, moderado pelo Thiago Pera, que é o coordenador-geral do Grupo Exalc Log, esse foi o tema, né? O avanço de infraestrutura e novas rotas. Tiago, seja bem-vindo ao Notícias Agrícolas, um prazer recebê-lo aqui nessa participação no Global Agribusiness Forum. É um desafio grande para o Brasil e esse foi o tema do painel que você acabou de moderar, né? Exatamente. Bom, eu costumo dizer que a logística talvez seja um dos maiores desafios para o agronegócio, né? O agronegócio que tem dado um show, né? Em termos de aumento de produção, uso de tecnologias, desenvolvimento de tecnologias, mas a gente tem muito que melhorar em termos de infraestrutura logística, particularmente no país, né? E esse foi o nosso tema central, né, de discussão aí do painel, né, os novos corredores e a infraestrutura logística no país. E, Tiago, entre esses desafios, esses novos corredores, esse aumento da infraestrutura, muito se falou ali sobre investimento e como eles acabam travados em alguns momentos aqui no Brasil. É uma característica do Brasil ou as questões de infraestrutura, elas têm realmente essa questão do investimento um pouco mais morosa mesmo, pela grandiosidade do tema, pela grandiosidade da própria estrutura? Sim, é interessante observar o seguinte, que a produção nossa, ela tem aumentado mais do que a nossa infraestrutura de uma forma geral. Então eu costumo brincar o seguinte, que a produção, ela cresce, ela sobe de elevador, né? Enquanto que a infraestrutura ela sobe ali na escada rolante, então ela é mais lenta, né? E como que a gente faz para acelerar isso? Para evitar com que gargalos surjam lá na frente, né? É preciso aí, eu vejo três grandes caminhos. O primeiro, né? Investir em infraestrutura. Hoje, conforme até foi comentado, nós investimos por volta de 0,5% do PIB em infraestrutura de transporte, né? O Brasil precisaria investir por volta de no mínimo 2% para diversificar sua matriz de transporte no longo prazo. O segundo caminho é aí criar um ambiente favorável para investimentos, né? Então, muitas vezes, uma via interessante possa ser aí a questão de criar um ambiente regulatório favorável para atrair empresas e investir em infraestrutura, né? Não dependendo somente do governo para isso. E a gente tem visto uma série de ações nessa linha, como o caso dos terminais de uso privativo e agora, recentemente, com as ferrovias por autorização. E uma terceira via que eu vejo hoje é a questão da produtividade, né? Então, a produtividade no transporte rodoviário ela ainda baixa. Por mais que o Brasil dê conta de um volume gigantesco de produção, tem muito caminhão parado nas operações de carregamento e descarregamento. Isso retira a oferta de caminhão no mercado. Então, essa é uma via importante também para atacar. Agora, quando a gente pensa nisso tudo, Thiago, a gente está pensando numa iniciativa que precisa ser uma composição do público e privado, ou faltam políticas públicas ainda que se foquem nesse entendimento, principalmente desse destino do PIB de pelo menos 2%, a gente precisa fazer um caminho longo ainda para alcançar esse número. Como é que você vê essa combinação do privado com o público e como isso está caminhando no Brasil? Olha, é fundamental ter essa interação entre público e privado, né? E é algo que a gente tem visto cada vez mais. Nessa linha, eu entendo que é fundamental também construir uma agenda mínima de Estado, sendo pensada aí para 30, 50 anos, que possa ser executada independente dos governos. Muitas vezes o que a gente acaba observando é que políticas são desenhadas por um mandato em específico, por um período de curto prazo. E a infraestrutura é algo que demora, é algo de longo prazo. Construir uma ferrovia 10, 15, 20 anos, enquanto que uma rodovia é mais rápida. Então a gente precisa ter esse olhar de longo prazo, com uma política de Estado, para criar aí uma base que a gente vai colher por um longo tempo, né, esses frutos aí para o setor do agronegócio. E no setor privado, né, o público, o setor público é fundamental para o privado para criar um ambiente regulatório favorável para investimentos, que traga a segurança jurídica, né, para que o investidor possa, de fato, colocar recursos em infraestrutura de transporte, porque a gente sabe que investir em infraestrutura de transporte é caro. Né, o retorno é no longo prazo, né? Então existe muito risco de um investidor vir para o Brasil, colocar recursos financeiros em infraestrutura e algo que ele vai ficar com essa infraestrutura por 30 anos, 50 anos, 100 anos, né? Qualquer regra do jogo que mude nesse período traz consequências para o seu negócio.
E se a gente pensar em segurança jurídica, a gente precisa olhar também para as outras legislações do país que são também que precisam ser revisitadas. Se a gente olhar para a questão da ferrogrão, por exemplo, é uma situação que está ali em todas as esferas de poderes e não conseguimos avançar, né, Thiago? Exatamente, essa é uma pauta interessante porque todo evento que a gente vai, ou toda solução que é pensada para a logística brasileira, ela passa por criação de novas infraestruturas, seja ferroviária, hidroviária, portuária, e existe uma resistência muito grande, né, na execução dessas infraestruturas. Né? É o caso da própria Ferrogrão, né, que é uma via interessante aí, na consolidação de um novo corredor de exportação de forma mais competitiva. Né? Então o Brasil hoje ele tem uma distância média muito elevada, 1.200 quilômetros, né, no caso do setor aí do agronegócio, que tem uma dependência muito grande do rodoviário. Então nessa linha, o nosso custo logístico é alto, as nossas emissões ambientais ali são elevadas, então a infraestrutura ela contribui muito nesse sentido de reduzir custo, reduzir as emissões, e os nossos projetos são fundamentais, né? Devem ser prioridades aí para destravar essa competitividade para o setor do agronegócio e para a sociedade como um todo que se beneficia com isso. De uma forma geral, Thiago, a sua visão é otimista ou ela ainda te traz alguns sinais de alerta, porque justamente a nossa produção continua crescendo e a perspectiva para que essas infraestruturas apareçam e estejam operantes, elas já são um pouco mais longas? Olha, eu tenho um olhar moderador. Eu acho que muita coisa no Brasil tem melhorado em termos de infraestrutura. O Brasil tem dado um show. Os últimos 10 anos o Brasil evoluiu um monte, né? Novos players, empresas investindo fortemente em infraestrutura logística. Mas o sinal de alerta que acende é que a produção nossa está aumentando muito, né? Isso é bom, é excelente, mas a gente precisa ter infraestrutura para suportar isso. Então, o retrato daqui 10 anos, será que a gente vai conseguir evoluir mais do que o agronegócio nos próximos 10 anos? Né? A gente já tem visto algumas limitações aí em termos de infraestrutura portuária, que é o grande gargalo no Brasil hoje. Na verdade, o porto é o grande concentrador de carga. Se tem um problema no porto, o Brasil para, né, a sua exportação, né, a sua vazão. Então é um setor que a gente tem que também estar dando uma lupa ali em termos de capacidade para suportar toda essa produção que vem pela frente. Né? Então não tem como fugir, na minha opinião, aí, né, da logística ser a pauta 1, né, de discussão do setor do agronegócio. Com certeza. Thiago, te agradeço pelas informações, principalmente por dividir essa análise com a nossa audiência que está acompanhando tudo em primeira mão aqui direto do Global Agribusiness Forum. Joia, agradeço aí a participação e a presença aqui no evento. Muito obrigada. O Notícias Agrícolas segue direto do Global Agribusiness Forum aqui em São Paulo, capital.